Olha só, Javier Milei discursou na ONU nesta quarta-feira, mas antes foi recebido por Trump e Scott Bessent de Nova York. Vamos acionar a correspondente do Jornal da Oeste para a América Latina, Maria Laura Assis, que traz os destaques da passagem do libertário pelos Estados Unidos. Ela já está aqui conosco no telão. Boa tarde, Maria Laura, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer as últimas informações da nossa região. Recentemente, tivemos a ida de Javier Milei, presidente argentino, à ONU, não somente para seu discurso, como também para um encontro bilateral com o presidente norte-americano Donald Trump. Nesse encontro, Donald Trump elogiou a gestão de Javier Milei, disse que irá apoiá-lo nas eleições legislativas agora que ocorrerão no mês de outubro e até deu de presente a ele uma publicação que realizou em sua rede social, Truth Social, que falava bem do presidente Javier Milei, também mostrava como ele estava enfrentando uma inflação deixada pelo kirchnerismo, comparando essa mesma inflação a que foi deixada por Biden nos Estados Unidos, e disse que Javier Milei tem o seu total apoio para vencer essas eleições e para colocar a Argentina de pé novamente. Por outro lado, após a reunião com Trump, Javier Milei realizou seu discurso no dia de hoje, onde ressaltou diferentes situações relacionadas principalmente à Agenda 2030, como é o caso da agenda ambiental e também da ideologia de gênero. Ele disse que a ONU tem que priorizar outros assuntos que são de interesse da população, diferentemente dos assuntos que vem priorizando nesta última década. Ele também pediu pela liberação de um soldado argentino que está detido na Venezuela, pediu também pela soberania das Islas Malvinas e também explicou um pouco da gestão econômica de seu governo durante esses últimos 3 anos. Por outro lado, Javier Milei também se reuniu hoje com o Fundo Monetário Internacional, onde foi elogiado. Após a reunião com Donald Trump e o Fundo Monetário Internacional, foram anunciadas as seguintes medidas pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Uma das medidas é a compra de títulos argentinos em dólares, por outro lado, a swap por 20 bilhões de dólares, a disposição para adquirir dívida primária e secundária do país e, por último, benefícios fiscais para produtores de matérias-primas. Ele disse também que, caso Javier Milei vença as eleições agora de outubro, haverá investimentos de empresas americanas no caso de vitória das eleições legislativas. Doutora Kátia Magalhães, nós estamos com a Maria Laura Assis. Sua pergunta. Boa tarde, Maria Laura. O discurso do libertário Milei, como já era de se esperar, foi muito enfático na defesa das liberdades individuais. E eu imagino que essa fala tenha soado como música para os ouvidos dos nossos exilados, lá, coitados, dos nossos refugiados pelo 8 do 1 na Argentina. Você saberia dizer aqui para a nossa audiência se já haveria algum movimento de advogados tentando utilizar o próprio discurso de Milei como um reforço argumentativo nos pedidos de asilo? Com certeza, os advogados eles utilizam principalmente o conceito de liberdade tão levado adiante por Javier Milei e até mesmo tendo em conta agora que ele pedia pela liberdade do militar argentino que está detido na Venezuela de forma ilegal. Muitas pessoas também fazem uso dessa situação e os advogados para ressaltar a importância também da liberação dos presos políticos brasileiros aqui na Argentina, que atualmente são 5. Porém, com tudo isso, Javier Milei ainda não se pronunciou a respeito e é por isso que os advogados solicitam uma resposta em breve. Serrão, chama bastante atenção porque uma das frases ditas pelo Javier Milei durante o discurso da ONU é que politiqueiros de hoje podam árvores para que o povo não usufrua das sombras. Uma frase bastante emblemática aí que já entra para a história do discurso, um dos poucos discursos que estavam ali falando verdadeiramente contra o comunismo, o socialismo e contra o próprio Foro de São Paulo. Interessante a gente trazer essa questão porque o Lula, em contrapartida, fez uma reunião ali sobre defesa da democracia, não convidou os Estados Unidos e ainda teve a cara de pau de exaltar Foro de São Paulo, exaltar também ali Fidel Castro, enfim, toda a comunada aqui da América Latina. Nós estamos, Jorge Serrão, com a nossa queridíssima correspondente na América Latina, Maria Laura Assis. Sua pergunta.
E no Brasil estão plantando até árvore de plástico. Maria Laura Assis, do ponto de vista político, um sucesso essa reunião do Trump com o Milei. Trump até disse que apoiaria a reeleição do Milei, algo inédito, algo que ele não faria normalmente, mas do ponto de vista econômico, o que a Argentina consegue obter concretamente nessa relação forte, consistente com os Estados Unidos? O que vem de grana, de perdão de dívida, de facilidade econômica para os Estados Unidos? Ou melhor, dos Estados Unidos para a Argentina? Olha, de fato foi um grande presente para a Argentina o apoio dos Estados Unidos, tendo em conta que a oposição estava derrubando vários projetos e vetos do presidente Javier Milei, como eu trouxe na semana passada. Isso estava afetando a imagem do presidente argentino, que não conseguia passar adiante nenhum projeto de lei. Com tudo isso, várias coisas começaram a piorar na questão e requisito econômico, como é o caso do dólar, que tinha alcançado os 1.500 pesos, sendo que quando Javier Milei assumiu, ele tinha conseguido baixar o dólar a cerca de 1.000 pesos. Por outro lado, também o risco país, que atingiu uma alta histórica, também o déficit fiscal, que atingiu outra alta histórica, e é por isso que, através dessas medidas anunciadas pelo governo americano em investir não apenas através de empresas na Argentina, como também de saldar as dívidas que tem a Argentina, isso traz bastante confiança ao governo argentino, mas principalmente a imagem positiva de Javier Milei, que agora voltou a subir, está cerca de 56% nas últimas pesquisas que foram realizadas esta semana. Doutora Kátia, outra frase também que marcou bastante o discurso de Javier Milei, o presidente argentino, foi a seguinte, hein? A ONU se tornou reunião de burocratas. Então, além de todas as questões ali da Agenda 2030, que também já estamos na porta, afinal de contas é praticamente 2026, a gente tem ainda essa questão da governança mundial, que eles sempre falam bastante, da nova ordem mundial. O Milei sendo aí um dos poucos líderes que está, de fato, defendendo a liberdade individual. Por gentileza, a sua pergunta, a nossa querida Maria Laura Assis. Pois é, Geise, contrariamente ao Brasil, né, que adota e cujo Supremo Tribunal Federal adota essa Agenda 2030, o Milei ele repudia com justíssima razão. Maria Laura, vamos pegar um pouquinho um outro tópico relativo também ao judiciário, que é o tópico da segurança pública. Como é que a gente repercute quais são as repercussões, né, da disparidade entre as falas de Trump ontem, por exemplo, sobre os cartéis, sobre o combate ativo ao trem de Aragua, né, enquanto nós tivemos Lula aqui passando vexame, se recusando a classificar organizações criminosas como sendo terroristas. Como é que foi a postura do Javier Milei? Como é que você enxerga isso em termos de Mercosul? Quando e de que modo Trump tende a intervir efetivamente nessa área da segurança pública ou da falta dela no contexto de América Latina? Olha, eu acho que Trump deixou bem claro, né, o seu posicionamento em relação aos grupos de narcotraficantes, não apenas que provém da Venezuela, como também do Brasil e diferentes países aqui da região. Mas também Javier Milei o apoiou, de certa forma, até mesmo manifestando considerar o grupo como um grupo narcoterrorista, e também outros países se manifestaram a favor de Donald Trump, tentar exterminar o que seria esses grupos, né, que tantas décadas predominam aqui na América Latina e que terminam tendo um grande poder, até mesmo na questão de política dentro de seus países. Então, Javier Milei claramente dá o seu apoio total a Donald Trump, junto com a sua ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, que em diferentes situações já se manifestou estar em conjunto com os Estados Unidos e até mesmo com o Paraguai para deter qualquer tipo de prática ilegal realizado por esses grupos, principalmente na fronteira do Brasil com a Argentina, onde houve um crescimento não apenas de narcotráfico, como também de sicários que atravessam a fronteira constantemente. Muito obrigada, Maria Laura Assis, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.